Já estou de volta e agora para falar que o governo do estado de São Paulo confirmou a renovação da isenção do ICMS para comercialização de matrizes e reprodutores bovinos. A medida será oficializada por decreto. A notícia sobre a continuidade do benefício trouxe um alívio ao setor agropecuário paulista. Não me parecia uma medida inteligente retirar essa isenção, até porque a arrecadação para o estado de São Paulo é minúscula nesse sentido, um estado industrial, um estado tão rico, né? Não havia necessidade de desmotivar a isenção de ilhas de excelência de genética. A decisão do Palácio dos Bandeirantes vem após uma mobilização de entidades e produtores do setor agropecuário, que alertaram os possíveis impactos na pecuária paulista. Hoje a gente atingiu o quarto maior produtor de leite do Brasil, foi exatamente através do melhoramento genético que as associações e o gado registrado proporcionou aos produtores de leite, né? Esse incentivo é muito importante. De acordo com informações obtidas pelo Terra Viva, a Secretaria da Fazenda não havia renovado a isenção para o gado PO, mas ao tomar conhecimento da situação, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, interveio para garantir a continuidade do benefício. Então, achei muito acertada a medida do governador. Ter um animal de genética melhorada nos plantéis é bom para a eficiência do negócio, né? Para as margens, para os empregos, mas também é muito bom para o meio ambiente. Agora a gente muda de assunto para falar da agricultura de precisão, que pode trazer economia ao produtor rural, uma vez que ele adote a correção de solo adequada, atendendo às necessidades de cada talhão da fazenda. Um dos principais fatores que os produtores precisam se atentar no campo é em relação à correção do solo. E para isso eu vou conversar com o Aleph Viana, que é o responsável técnico ali em relação à fertilidade da terra. Aleph, como essa correção do solo pode influenciar na produtividade? Pensando do ponto de vista financeiro, hoje um dos maiores custos que o produtor tem é relacionado a fertilizantes, né? E quando a gente fala de fertilizantes, né, previamente nessa parte de correção, é muito mais fácil, né, e mais barato, vamos dizer assim, eu ter uma correção bem feita, quando a gente fala de pH, de cálcio, magnésio, né, com a utilização de calcário, com a utilização de gesso, para depois eu vir trabalhar os adubos que vão ser aplicados naquela área, né? Então a gente pensa primeiro na parte de correção, construção de perfil, de uma raiz mais robusta, né, crescendo em profundidade, para depois eu vir trabalhar os fertilizantes que têm um custo mais agregado no sistema, né? E para que isso aconteça de forma mais eficiente, o produtor deve se atentar principalmente à questão de coleta de solo, né? Ele precisa entender qual que é o nutriente que vai estar sendo limitante para ele, ou qual que é aquele que ele consegue trabalhar numa dose menor ou precisa colocar uma dose maior, tá? Então, para isso ele entendendo como está a questão do nível de fertilidade, entendendo qual que é a área que vai entregar mais, vai entregar menos, sabendo onde que ele vai investir mais ou menos, isso é muito importante, ainda mais por esses anos que a gente está passando com seca, né? Que quanto mais eu tenho um perfil construído, menos eu dependo do clima. Isso para o produtor, vamos dizer assim, é o melhor seguro agrícola que a gente tem hoje, né? Que é a raiz. Então a parte de correção ela vem todo desde o começo até o fim do processo ali, do enchimento de grão até a entrega do produtor, né? Para aquele fim que seria a produtividade. E para tudo isso a gente também precisa das análises de solo, né? E principalmente o produtor saber como coletar de forma correta essas análises no campo. Como que ele pode fazer isso para ter esse resultado mais assertivo do que ele vai precisar de nutrientes naquele solo? Então hoje a Terram, como consultoria, nós somos experts nessa parte de coleta de solo, nessa parte de amostragem e de identificação dessas zonas produtivas, né? Então a gente identifica qual que é a zona que está melhor na área, que tem mais fertilidade, a zona que tem menor fertilidade, e a coleta de solo é o primeiro passo que a gente dá para identificar, né? E essa questão de o que ele deve fazer, eu diria que primeiro encontre alguém, né, tenha uma consultoria, né, de confiança, alguém que trabalhe com isso há muitos anos, que já tem isso na sua formação. Então nós como consultoria, por exemplo, a gente trabalha muito forte quanto a isso, porque não adianta lá na frente eu ter um planejamento pensando no que eu tenho no solo, mas se a coleta não foi bem feita, tá? Então eu sempre falo, se especialize primeiro num assunto, no caso da coleta de solo, e depois para frente fica mais fácil da gente ter esse planejamento, tá? Então é muito importante essa parte de coleta de solo realmente.
E essas orientações, elas se enquadram na agricultura de precisão? Sim, né? A agricultura de precisão é uma ferramenta que a gente pode trabalhar a partir dessas análises, né? Não necessariamente a gente precisa trabalhar com a agricultura de precisão, mas para a gente conseguir trabalhar com ela, a gente precisa dessas análises previamente, né? E aí, como eu falei, se a gente tem uma análise que foi um solo que foi bem coletado e depois levado para um laboratório, né? Que a gente tem confiança, e a partir desse resultado a gente consegue ter uma análise mais fiel daquela área, a gente consegue aplicar uma agricultura de precisão realmente. Agora, se a agricultura de precisão, desde lá da coleta, não foi bem feita, ela não vai salvar, vamos dizer assim, todo o processo no final. E todos esses processos, se o produtor seguir direitinho, ele pode ter mais rentabilidade, mais economia também? Com certeza, né? Hoje a gente está trabalhando numa indústria a céu aberto, né, vamos dizer. Então, tem uma área que vai chover mais, outra área que vai chover menos, uma área que às vezes chove menos, mas consegue reter mais água e também consegue reter mais nutriente. Então, você identificando isso, a gente consegue estar direcionando investimentos para uma área que no momento não precisaria daquele investimento. E aí você reduz seu custo ou pega para uma área que precisaria de mais e você aumenta a sua produtividade. Então, a gente consegue trabalhar tanto na questão de racionamento, né, na questão de diminuir o custo ou aumentar a produtividade e ser mais eficiente de uma forma geral, num todo. Aleph, para a gente poder encerrar, tem alguma orientação que você pode passar para a gente agora para os produtores em relação ao cultivo da segunda safra, que é de milho, que está sendo agora, né, os produtores estão plantando nessa época do ano também? Como a gente já está bem em cima, né, praticamente algumas áreas já começou o plantio, toda a questão para a safrinha, né, para a segunda safra, ela já foi bem definida, né, ela já aconteceu. Então, toda a questão de planejamento, de compra de fertilizante, da correção, ela já aconteceu. Então, da agora para frente, o que a gente precisa fazer é manter essas produtividades, porque o potencial produtivo ele já foi criado. O potencial produtivo ele vem previamente ao plantio da soja, com as correções, agora com as adubações. Então, um ponto talvez que eu deixaria é a questão do time de aplicação, por exemplo, do nitrogenado, né? Fazer essas aplicações no momento correto, né? Se for fazer aplicação numa única aplicação, que essa aplicação seja mais antecipada, se for em áreas mais arenosas, que essa aplicação ou seja um pouco mais para frente, ou seja parcelada. Então, ter o entendimento dessa questão do ambiente de produção que está inserido para você identificar qual é o momento certo de fazer essa aplicação de nitrogênio. Aleph, muito obrigada pelas informações, eu tenho certeza que vão agregar para o produtor rural e eu volto aos estúdios. O pesquisador do SEAGRE, Fernando Cabral, vai contar pra gente como fica o clima nesta semana que se inicia. Bom dia, Fernando, tudo bem por aí? Bom, pessoal, fechamos aí a primeira quinzena do mês de fevereiro aqui no sudoeste do estado de Goiás e também no sul do estado, com bastante chuva nas nossas regiões, né? A gente vale destacar que no início do mês nós tivemos chuvas bastante irregulares, né? As estações monitoradas aí pelo Sistema de Informações Agrometeorológicas observou volumes aí acumulados muito contrastantes, né, em diferentes regiões e municípios, mas à medida que avançou aí, tivemos na última semana, nos últimos dias, um aumento, né, desses eventos de precipitação, inclusive ocorrendo eventos intensos, né, de tempestades muito fortes, de alta intensidade, bem como também, inclusive, a ocorrência de granizo, não só na região urbana, mas também na zona rural, tanto no município de Rio Verde, como no município também de Jataí. E isso causou aí prejuízos em algumas lavouras, né, ocasionando aí a queda de produtividade devido a esse prejuízo gerado pelo granizo, mesmo em lavouras que já estavam no ponto de colheita, né? Então, para a gente ver o tanto que a agricultura, né, e o produtor depende muito das condições meteorológicas, e mesmo quando já está ali na expectativa de fechar a sua safra naquele talhão, um evento como esse pode vir a causar prejuízo, né? Então a gente sempre está monitorando e tentando atualizar e informar o produtor quando na iminência dessa ocasião. Tivemos nos últimos dias essa intensificação, mais instabilidade, né? E agora a expectativa é para que os próximos dias, né, nesse nosso decorrer da semana, a gente passe a ter tempos mais estáveis, né? Ou seja, uma diminuição média no volume de chuvas, ou quando acontecendo ainda, né, na presença mais para o final do dia, início da noite, temperaturas um pouco
mais altas, menos nebulosidade, ou seja, característico mais do nosso verão, o que permite, por exemplo, uma boa evolução do ritmo da colheita, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até mais para as próximas atualizações. Obrigada, Fernando, pela sua participação aqui no Agro Sucesso. E agora o nosso assunto é qualificação. Olha só essa curiosidade. O mercado de piloto de drone agrícola foi a profissão mais pesquisada no ano passado, isso de acordo com uma pesquisa de uma rede social. E a procura por esse tipo de curso aumentou, sabe onde? Em Uberlândia, Minas Gerais. Uma das mais atuais revoluções tecnológicas do agronegócio ganha força com o passar do tempo. Tanto é que a cada dia que passa, mais pessoas estão interessadas em aprender, como é o caso do Matheus, que é estudante de engenharia, mas quer aquele diferencial no currículo. A pulverização com drone já está sendo amplamente dissipada pelo mundo e pelo Brasil, e cada vez mais lançam modelos com maiores capacidades de carga e com maiores capacidade de gotejamento e de trabalhar com insumos novos. Quero muito estudar esses conceitos de agronomia, entender mais cada vez sobre insumos, sobre aplicação, e pretendo assim trabalhar futuramente nessa área, sabe? Piloto de drone agrícola foi a profissão mais pesquisada no ano passado, de acordo com o levantamento da rede social LinkedIn. Se a demanda está alta, a oferta por cursos aumenta. Por isso, o sistema FAENG-Senar abriu 47 turmas no Triângulo Mineiro. E para participar é fácil. Quem tiver interesse, entra no sistema FAENG lá no site, ou aqui no Sindicato Rural de Uberlândia, ou seja, Uberaba, onde for. E o pessoal do sindicato ele está apto a dar as devidas orientações. O curso abrange a legislação, o uso do equipamento de proteção individual, a classificação de agrotóxicos e a operação do drone. A área de agricultura de precisão, ela é uma área que demanda bastante pessoas que queiram trabalhar com tecnologia, trabalhar com coordenadas, trabalhar com automação de máquinas. Cada feira, cada mês, cada safra, a oferta de drones de pulverização, de mapeamento e diversas áreas, ela cresce exponencialmente. Então tem uma carência absurda por profissionais que queiram atuar nesse mercado. Este não tão novo tipo de profissional pode ser contratado ou autônomo e as expectativas para o mercado são boas. Afinal de contas, os salários podem chegar até R$9 mil, mais um certo tipo de comissão por cada área pulverizada. Por isso, a especialização é indispensável para quem quer embarcar nessa. O Paulo Henrique está na área há 10 anos, quando os drones começaram a ser usados. Hoje, ele forma novos profissionais. Já vem crescendo muito isso desde 2 anos atrás. Hoje já teve mais um aumento aí de 80% nessa área, devido a dificuldades dos maquinários trabalharem no meio do campo. O drone desenvolve melhor, né? Tá em tudo que tiver no agro, o drone está presente, tanto no mapeamento, geoprocessamento, tanto pulverização. A Natália, que sempre esteve antenada nas mudanças e avanços, sempre quis dominar a tecnologia. Agora, com o manejo de drones. Todo mundo está entendendo a importância da tecnologia na parte do drone. É uma nova possibilidade que tem aí agora no meu foco, no meu objetivo, que, por que não, né? Montar uma equipe para poder fazer esse trabalho. Então, acho que tudo veio agregar e enxergar esse mercado que ainda no momento está tão escasso de profissional, é uma grande oportunidade.